Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, só o versículo 8. E diz aqui a palavra de Deus. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Feche os seus olhos, abra seu coração, mantenha sua Bíblia aberta para deixar o Espírito Santo falar no seu coração ainda mais, e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai bendito e amado, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muito amor, nesta hora estamos com a nossa Bíblia aberta, e pela fé, a fé que produz esta palavra, nós cremos, Senhor, que ouviremos a voz do Teu Espírito. Fala conosco agora, Senhor, fala no nosso coração, abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor Deus querido, cada palavra que aqui for pronunciada. Senhor, que a minha carne seja agora, caia por terra, e que agora, Senhor, o Espírito do Senhor fale comigo, fale conosco, fale com quem está pela live agora nos assistindo, e que a bênção de Deus chegue aonde quer que se encontrar essa pessoa, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus, e aleluia, aleluia. Meus irmãos, Babilônia ou Caldeia, governada pelo rei Nabucodonosor, por volta do ano 600 antes de Cristo, foi um instrumento de Deus usado para disciplinar o povo com juízo por desobediência e rebeldia contra o Senhor. O exílio do povo de Deus na Babilônia foi um período de trevas para a nação de Israel, mais ou menos 70 anos, se destacava em naquele período, foi destacado por várias áreas, ao mesmo tempo que o povo era castigado por causa do seu pecado. Ao mesmo tempo, Babilônia prosperava. Babilônia prosperava com o seu comércio, com a sua arquitetura, com a sua instrução, e também, claro, eu não posso deixar de falar aqui, que prosperava também no pecado contra Deus, através da sua idolatria e através da rebeldia contra Deus. Mas nesse tempo, Daniel devia ter em torno de 15 a 16 anos de idade, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ainda na sua adolescência. O livro do profeta Daniel é uma narração das aflições do povo de Deus naquela terra estranha, e isso está narrado
no capítulo 1 do livro de Daniel. Aliás, eu quero dar uma dica para os irmãos. Sempre que um pregador, uma pregadora, alguém estiver pregando a palavra, esteja com a Bíblia aberta, tenha uma caneta por perto e vai anotando para depois você ir conferindo na sua Bíblia. A Bíblia diz que há nobreza nessa atitude de ir conferindo na Escritura. Isso é sábio, como diz o pastor Lúcio, isso nos dá segurança. E você vai conferindo na Escritura. E o livro do profeta Daniel, como eu falava, é uma narração das aflições do povo de Deus naquela terra estranha. E basicamente no capítulo 1 do livro de Daniel você vai encontrar isso aí. Nós lemos que Daniel, juntamente com 3 dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram separados pelo chefe dos eunucos do rei Nabucodonosor, chamado Aspenaz, para servir ao rei. E ele foi classificado como um dos jovens, vejam bem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria e com conhecimento para servir no palácio. Foram muitos garotos, e ali estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus nomes judeus, e muitos jovens entre 15 a 18 anos foram separados, foram escolhidos para servirem no palácio do rei. Depois que se passavam, eles treinavam no palácio do rei por 3 anos, para depois servirem ao rei. E durante esse tempo, eles deviam aprender toda a cultura, a língua dos caldeus, os babilônicos, e deveriam seguir também a dieta, uma dieta estabelecida pelo rei. E para cada um havia uma porção do manjar do rei e do vinho que o próprio rei bebia, uma ração diária das iguarias finas de Nabucodonosor, regalias, confortos e prazeres. Ali, tudo que Nabucodonosor, com exceção do sexo, e uma hora na escola bíblica dominical eu explico porque eles não tinham sexo em Babilônia. Eles tinham direito de todas as iguarias do rei, eles tinham direito. E a ideia era que eles permanecessem bonitos de aparência, a ideia é que eles permanecessem felizes, a ideia era que eles permanecessem saudáveis e sábios para servir o próprio rei Nabucodonosor. Haviam, no meio dos pratos que se serviam em Babilônia, haviam 2 pratos que são servidos nos dias de hoje. O primeiro prato era o prato natural, o prato humano, o prato físico, que eram pratos de comida, iguarias, carnes, coisas gostosas, coisas que atraíam
o paladar. E o segundo tipo de prato eram os pratos espirituais, que eram os rituais satânicos de Babilônia. E eles deveriam se alimentar desses dois pratos. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer que Satanás não mudou muito a sua estratégia, e ele continua oferecendo pratos materiais, pratos humanos e pratos espirituais, tentando de alguma maneira enfraquecer a nossa fé para servirmos ao Senhor. Irmãos, e notem que esses pratos eram servidos àqueles jovens a fim de fortalecer a ideia deles para servirem diretamente Nabucodonosor. Satanás prepara os seus pratos, as suas ofertas, para que nós venhamos enfraquecer-nos na fé, para podermos servir a Ele com maior dedicação. Irmãos, diante dessa situação sem saída, numa terra estranha, com deuses e costumes estranhos, observem a reação que o jovem Daniel teve, e vai valer também para os seus amigos. Daniel capítulo 1, versículo 8, que nós lemos, diz que Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, que coisa tremenda! Quando uma pessoa coloca um propósito no coração e diz: eu não vou me contaminar com as coisas impuras deste mundo. No mundo, numa geração perversa e corrupta, eu permanecerei em santidade diante de Deus. Irmãos, Daniel recusou todo o manjar, todo o vinho, as iguarias oferecidas pelo rei, trocando tudo aquilo de gostoso, atrativo para o corpo, para o estômago, para a alma. Ele trocou por legumes e água. E Daniel garantiu ao chefe dos eunucos e disse: olha, não precisa ter medo, o senhor tem 3 anos para nos alimentar com o que há de melhor do rei, mas nós assumimos um compromisso diante do Senhor: nós não vamos comer o que o rei Nabucodonosor nos oferece. Diga assim: eu não vou aceitar os pratos do diabo preparados para esse tempo. Irmãos, era mais ou menos assim, era preparado para eles começarem 10 dias, para eles experimentarem tudo, e depois daqueles 10 dias, eles passavam 3 anos comendo as iguarias do rei, os pratos de Nabucodonosor. Mas diz a Bíblia que Daniel garantiu ao chefe dos eunucos que ele estaria melhor do que os outros rapazes. Ele e Ananias, Misael e Azarias estariam melhores. E isso depois dos 10 dias, juntamente com seus amigos. E se ele estivesse melhor, com a aparência melhor, olha só, você abre mão do churrasco, você abre mão da carne, abre mão da pizza, abre mão
de tudo que você gosta, para você comer cenouras, para você comer cebola, para você comer batata, para você comer repolho e beber água. Irmãos, e a Bíblia diz que por 10 dias eles fizeram aquilo, e terminando aqueles 10 dias, eles estavam mais fortes e saudáveis do que os outros jovens, mais bonitos. E então Aspenaz, chefe dos eunucos de Nabucodonosor, aceitou que durante 3 anos, diga comigo, 3 anos, eles só comessem cebola, cenoura, batata, inhame e folhas, e bebessem água. Que gostoso, né? Meu Deus, irmãos, estes não se curvaram diante da vontade do rei Nabucodonosor, assim como Ananias, Misael e Azarias, no capítulo 3 de Daniel, não se curvaram diante da imagem de ouro que Nabucodonosor fez de si próprio, e ameaçou lançar na fornalha de fogo quem não se curvasse diante dele. Daniel se manteve firme, juntamente com seus amigos, firme na fé e nos valores cristãos ao nosso Deus. Irmãos, nós nunca vivemos uma época em que precisássemos tanto sermos fiéis a Deus, fiéis aos valores cristãos, do que em nossa época. Pergunta: qual a lição prática da atitude de Daniel, dos seus amigos, para nós hoje? Babilônia é sinônimo do pecado e do mundanismo que nos rodeia. A experiência de Daniel, como a de seus amigos, é altamente inspiradora, porque se assemelha com os desafios que nós enfrentamos hoje como cristãos, em contato diário com a sociedade pagã, depravada, sem temor a Deus. A atitude do coração de Daniel e dos seus amigos foi de não se contaminar. Diga: eu não vou me contaminar. Irmãos, eles decidiram não se contaminar. Receber essas iguarias seria para Daniel e seus amigos um alívio aos olhos do povo lá de fora, aos olhos de quem não entendia a fé que eles carregavam no coração, aos olhos de quem não compreendia. Receber o que Nabucodonosor estava oferecendo, aquilo ali era um conforto, um prazer que os outros escravizados não teriam, mas eles recusaram, eles abriram mão, eles negaram o conforto, o prazer oferecido pelo rei. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, quando numa festa de aniversário na casa de um dos meus irmãos carnais, um dos convidados falou: eu não acredito que você não bebe, eu não acredito que você vai rejeitar este copo, o mundo não acredita que você é capaz de dizer não para o diabo. Diga: eu vou decepcionar o mundo,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eles abriram mão, negaram o conforto, o prazer oferecido pelo rei, o culto somente a Deus, adoração somente a Deus, vida somente para Deus. Aleluia! Nós não vivemos aqui neste mundo porque somos deste mundo. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos daqui. Está escrito que nós somos peregrinos e forasteiros numa terra estranha, assim como Daniel e seus amigos estavam numa terra estranha. Mas qual tem sido a nossa atitude de coração aqui nessa terra estranha? A nossa pátria é o céu, não tem dúvida. Estamos aqui de passagem, ninguém aqui nega isso. Mas qual tem sido a nossa atitude de coração? Temos tido uma decisão de coração de não nos contaminarmos com as iguarias do rei deste mundo? Diz 2 Coríntios 4:4 que o diabo é o rei deste mundo, ou seja, desse sistema maligno no qual nós vivemos, esse sistema de ideais, esse sistema de opiniões, de metas, de desejos, objetivos, valores e crenças. É um sentimento, irmãos, ante Deus. É um sentimento pagão. Efésios 2:2, o apóstolo Paulo diz: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que opera agora e atua nos filhos da desobediência. Diga assim: eu não sou filho da desobediência, eu sou filho de Deus. Irmãos, ou seja, como cristãos forasteiros, hoje nós vivemos numa Babilônia, que é o sistema do mundo que nós vivemos. Nós trabalhamos numa Babilônia, nós estudamos numa Babilônia, nós nos relacionamos socialmente numa Babilônia. Mas o príncipe desse século é Satanás, ou seja, os costumes, os ensinos, as práticas, as ideologias, tudo está contaminado pela influência do rei, que é o inimigo do nosso rei, Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós, diga, mas eu não me curvarei diante do Deus deste século. Aleluia, glória a Deus. Qual tem sido, irmãos, a minha e a sua atitude de coração diante de todas as iguarias que esse sistema mundano nos oferece? Entra dentro da nossa casa, não pede permissão para nos oferecer, vai na sala da nossa casa. Alguns vão no quarto. Eu nunca tive televisão no quarto da minha casa, mas em algumas casas vai no quarto oferecer o prato. Irmãos amados, tudo está contaminado pela influência do rei deste mundo, mas nós não nos curvaremos diante do príncipe das trevas. Aleluia! Eu vou repetir: mas nós não nos curvaremos diante do príncipe das trevas. Aleluia!
para ele ficar com mais raiva, mas nós não nos curvaremos diante do príncipe das trevas. Aleluia! Glória a Jesus! Nós estamos falando, irmãos, aqui do mundo espiritual, tudo que esse mundo oferece alimenta a nossa alma, ou seja, nossos sentimentos, nossas emoções e a nossa mente, e também o nosso espírito. Se nós não tomarmos cuidado, veja bem, nosso espírito é alimentado pela fé, pela obediência e pelas leis a Deus. Se não tomarmos cuidado, nós somos enfraquecidos espiritualmente, enquanto a nossa carne vai se fortalecendo, e depois nós sucumbimos diante da menor tentação, e ainda perguntamos: meu Deus, como que eu fui tão bobo? Como que eu me curvei? Como que eu me entreguei? Eu atendi uma pessoa uma certa vez, que estava trabalhando como motorista de táxi no centro de Belo Horizonte, e o trânsito estava engarrafado, e ele parece que ele tinha pego uma corrida pelo rádio, e ele estava indo buscar o passageiro, e o trânsito estava engarrafado, e uma pessoa fez sinal para ele, e ele travou a porta, ele não podia pegar outro passageiro. Existe uma lei para os taxistas, que eles não podem rejeitar um passageiro, a não ser que eles estejam já ocupados indo buscar um pelo rádio. E como ele travou a porta, parece que o moço que fez o sinal para ele estava na Praça 7. Como o moço estava com muita pressa, o moço deu um soco no teto do carro dele, e o teto do carro afundou. Ele desceu do carro com um pedaço de ferro na mão. Diz ele que correu até lá na frente, quase perto do Palácio das Artes, atrás desse moço. E ele não conseguiu pegar o moço. E ele me contava aquilo e falou: meu carro está estragado. Pastor, o senhor acredita? Eu falei: eu estou feliz com isso, que não é você que está estragado. Como que você, sendo um servo de Deus, carrega um pedaço de ferro dentro do seu carro? Caso alguém te provoque, você está alimentando a sua alma com os pratos de Satanás. Você está se curvando à imagem do diabo, que ele pintou de ouro, para você se curvar. Ele abaixou a cabeça, ele começou a chorar. Ele falou: pastor, realmente eu levei aquele cano de ferro, pensando nisso mesmo, se alguém abusasse de mim no trânsito, iria ver. E eu falei: o diabo viu na hora que você pegou aquele cano, e o diabo mandou a pessoa lá. Falou: você já pensou? Falou: eu falei para ele: eu acredito que os anjos de Deus ajudaram aquele moço a fugir de você, porque se você se você bate na cabeça desse homem com ferro, você mata esse homem, como fica a sua família? O que vai acontecer com você? Você iria para a penitenciária. Você não é bandido, você é trabalhador, você é servo de Deus, você é obreiro da casa do Senhor. Ele chorou. Mas, irmãos, eu não tive pena dele. Nós temos que chorar mesmo, porque muitas vezes nós facilitamos para o diabo nos servir na boca, se permitirmos, dos pratos dele.
a fim de fortalecer a nossa carne, para nós não conseguirmos agir segundo a vontade de Deus. Não nos curvaremos diante do Deus deste século. Glória a Deus. Nosso coração tem sido igual ao coração de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Será que temos decidido firmemente no nosso coração não nos contaminar com este mundo? Fala para o irmão que está do seu lado assim: a televisão está contaminada, a internet está contaminada. Diga assim: os ensinos das faculdades estão contaminados, o cinema está contaminado, está quase tudo contaminado, mas eu não vou me contaminar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E, aleluia, irmãos, a TV, a internet, hoje, são os maiores meios de propagar os valores anticristãos, os valores antibíblicos, os valores anticristo. Estamos no tempo final, estamos nos últimos dias, e parece que quem mais leva isso a sério é o Satanás. Nós vivemos hoje numa cultura que está totalmente comprometida com o relativismo moral. Esse relativismo é uma vertente do ateísmo moderno que estamos vivendo. O relativismo moral ensina que Deus não detém o conhecimento da verdade. O relativismo moral ensina que Deus é um mito, que não foi Deus que criou o homem, que foi o homem que criou Deus. O relativismo moral ensina que a verdade absoluta não existe e que o homem não tem o direito de decidir firmemente em seu coração defender as verdades absolutas de Deus. Amados, na cultura de hoje, Daniel e os seus amigos seriam chamados de fascistas, seriam chamados de preconceituosos, seriam chamados de radicais, de intolerantes. O pós-modernismo anula Deus. O pós-modernismo nega a existência de um ser supremo. Substitui Deus pela tolerância e pela diversidade. Diga assim: está amarrado. Como assim que o que é pecado para mim não é pecado para você? Não existe isso. Diga comigo: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Diga: eu não me curvarei diante do príncipe dessa terra. Aleluia! Irmãos, a tolerância se torna um Deus que aprova qualquer coisa, menos a fé cristã, que se baseia na Bíblia Sagrada. Todo movimento mundial em defender uma agenda global, com valores anticristãos, está indo na direção do governo único, algo que era inconcebível quando eu comecei a pregar
há 35 anos e pouco atrás. Já existe, irmãos, uma preparação para que o anticristo possa se manifestar, e esse conjunto de valores imorais, religiosos, sociais, são a sua marca, a marca da besta, que segundo Apocalipse capítulo 13, estará na testa. O que a marca da besta vai estar na testa, hein? Quem sabe dizer? A marca da besta estará na testa. Por quê que estará na testa? Na verdade é um símbolo de linguagem. A marca da besta estará nos pensamentos, sugerindo às mentes que as mentes sejam moldadas pelos valores corrompidos do anticristo, mentes contaminadas, mentes moldadas pelos padrões do diabo. A marca do anticristo na mente, e qual outro lugar que ela vai dar? Nas mãos. Será que é uma tatuagem na mão? Não, é outro símbolo de linguagem. A marca do anticristo estará nas atitudes das pessoas. E todo aquele que não temer ao Senhor vai aceitar a marca da besta na sua cabeça, e vai aceitar a marca da besta nas suas mãos, e daí a pouco você vai achar que está servindo a Jesus, mas vai estar agindo como um filho do diabo. E a Bíblia diz que todo aquele que foi encontrado com a marca da besta, esse não teve direito a entrar no céu pelas portas. Diga assim, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos falar bem alto? Diga assim: sobre tudo o que eu devo guardar, eu devo guardar o meu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, todas as fontes da vida. Irmãos, é do coração que parte a decisão de amar. Então, se o tema é amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é do seu coração que vai partir essa decisão. Não é da boca do diabo, não é da boca de quem não gosta de você, não é da boca do seu professor da faculdade. A Bíblia diz que é do coração que parte a decisão de se entregar a Deus. A Bíblia diz que é do coração que parte a decisão de perdoar o nosso próximo. Quem é o diabo para dizer para mim que eu não devo perdoar, se quem vai ficar no prejuízo sou eu? Eu tenho o direito de perdoar quem eu quiser. Eu só não perdoo se eu for besta, igual a besta. É do coração que parte a decisão de se reconciliar. É do coração que parte a decisão de mudança. É do coração que parte a decisão de respeitar-se a si mesmo e aqueles que estão em nossa volta. É do coração que parte
a decisão de fazer o outro feliz. A atitude de Daniel, a atitude de Ananias, Misael e Azarias, foi exatamente esta. Eles se abstiveram das iguarias do rei, eles decidiram em seus corações não se contaminar. Irmãos, não, o diabo não está com a arma na sua cabeça para te obrigar ao pecado. Ele não está com a arma na tua cabeça para você fazer a vontade dele. Um dia um irmão falou para mim assim: ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que é difícil ficar sem uma lourinha gelada, num calor desse. O diabo coloca um trem na gente que não tem jeito. Falei, é mesmo? Então quer dizer que quando você está no boteco, ele abre a garrafa, ele chega lá, abre a garrafa, enche o seu copo e te serve na boca. Falou, não, isso é eu que tenho que fazer. Irmãos, nós teremos que escolher nos alimentarmos de Deus. Nós teremos que escolher nos alimentarmos da palavra de Deus. Nós teremos que escolher nos alimentarmos dos valores de Deus. Nós teremos que escolher nos abster das iguarias do príncipe deste mundo. Quais foram as decisões daqueles jovens? Eles decidiram e disseram: o nosso amor e a nossa adoração será unicamente de Deus, e ponto final. Não dobraremos os nossos joelhos diante da imagem de Nabucodonosor. Não comeremos os pratos do diabo. Antigamente, quando eu era criança, pela televisão, os pratos do diabo só vinham na sessão coruja. Aí as corujinhas alimentavam ali na madrugada. Hoje, ao meio-dia, 7 horas da manhã, qualquer horas que você abre o aplicativo, você tem acesso. Então, Deus não vai descer do céu e vai balançar a tua cabeça. Deus não vai fazer isso. Esse é o seu papel. Mas se você fizer isso, Ele vai descer. E eu te prometo que Ele nunca vai sair do seu lado. Eu te prometo que você será vitorioso em todas as suas batalhas. Porque essa promessa é dEle. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Nós temos que fazer a nossa parte. Irmãos, eles se decidiram não se contaminar. Eles se decidiram enfrentar o sistema. Sobre enfrentar o sistema, eu quero contar uma coisa para você. Eu tive uma experiência muito boa nessa sexta-feira agora. Eu me encontrei com uma pessoa no lugar, na portaria de um hospital. Então vocês imaginam como que estão a triagem, sessão de triagem ali na portaria do hospital, na entrada. Eu encontrei com uma pessoa que há muitos anos eu não via. E eu falei para a pessoa: ainda bem que eu não estou doente, porque eu vou orar por uma pessoa aqui dentro. E todo mundo ali caladinho, a maioria caladinho.
e vou orar por uma pessoa ali dentro e vou voltar, porque hoje nós temos vigília, temos culto, temos evangelismo, temos vigília. Foi no dia da vigília. Aí ele virou e falou assim: vigília? O que é vigília? Eu falei: Jesus Cristo fazia muito isso. Quando eu falei Jesus Cristo fazia muito isso, deu para sentir aquele salãozinho ali, todo mundo virando para olhar para mim, porque eu falei uma palavra que geralmente não é falada naquela região, talvez, com tanta facilidade. Aí eu falei, pensei comigo, que bacana, tem um tanto de gente prestando atenção. Eu falei Jesus, e eu comecei a contar a história de Jesus para ele. E enquanto eu pregava para ele, uns 8 ou 9 também foram evangelizados. E eu falei, sabe, Jesus não precisava passar por vigílias, mas sabe por que ele ia para lá? Para nos fazer afastar do sistema que nos arrasta para longe de Deus. Eu falei, tem muita gente que está aqui hoje, que é porque está longe de Deus. Nem todos, mas às vezes a enfermidade virá, trazendo consigo uma missão didática, um trabalho de Deus para ser realizado na vida da pessoa. Irmãos, e que coisa tremenda, quando eu notei, eu estava no meio da sala, estava todo mundo me escutando, não tinha mais ninguém gemendo, não tinha mais ninguém resmungando por causa da cor da pulseirinha, e eu estava ali, e eu estava enfrentando o sistema, e estava pregando a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. E a minha alma se alegrou. E eu fui e coloquei a mão no peito dele. E disse, e eu tenho algo muito importante para dizer para você também, viu? Para vocês também. Que Jesus tem um plano na vida de cada um de vocês. Mas não fiquem de braços cruzados. Aceita Jesus como seu Salvador. E a sua vida vai mudar. Fala para o irmão que está do seu lado aí, não se acomode não, enfrenta o sistema. Irmãos, aqueles jovens decidiram se esforçar, e foi grande o esforço que eles tiveram que fazer, porque eu fico imaginando, alimentar de cebola, cenoura, repolho, de batata, de inhame, durante... Quantos dias dura o jejum de Daniel mesmo? É fácil. Já é difícil fazer o jejum de Daniel. 3 dias, aliás, 21 dias, sem comer carne. Jejum de Daniel é assim, Daniel capítulo 10, tá? Jejum de Daniel é assim, durante 21 dias, você não toma refrigerante, você não come carne, você não come pizza, você não assiste televisão, você não come pudim, tudo que você achar gostoso, faz a sua lista de coisas gostosas aí. É isso que você durante 21 dias não vai poder fazer. Esse é o jejum de Daniel. Mas aqui no capítulo 1, eu estou falando que para enfrentar 70 anos em Babilônia, ele fez um jejum de 10 anos. Espera aí. Todo dia,
eu olho para o meu prato, tem um copo d'água e meia dúzia de cebola crua. Eu olho para o meu prato, tem alguns tomates, algumas cenouras, algumas folhas de alface e um copo d'água. 3 anos. Mas aqueles 3 anos deram para eles vitória 70 anos sobre a cabeça do diabo. Você consegue me entender? Os outros jovens levados escravos, depois do capítulo 1, nem o nome deles são citados. Eles são citados como inimigos, como homens endemoniados. Vai lá olhar, vai lá para ler a história de Daniel na cova dos leões, para você ver por que ele foi para a cova dos leões. Por causa daqueles que não jejuaram, por causa daqueles que não consagraram, por causa daqueles que se curvaram. Vai lá no capítulo 6 de Daniel, para saber por que Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha de fogo. Por causa daqueles que se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Mas diga assim: eu não vou me curvar. Diga assim: não adianta, Satanás, eu não vou me curvar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, não se ouve falar nada mais daqueles jovens. Mas Daniel e seus amigos resistiram e tiveram um destino completamente diferente. Você quer ter um destino diferente? Existe uma multidão que está marchando para o inferno agora. Você quer marchar com eles? Ou você quer sair de forma e caminhar segundo a vontade de Deus? Decisões de santidade, irmãos. Já estou terminando. Decisões de santidade. Decisões de enfrentamento. Decisões de esforço. Decisões de perseverança. Sempre nos levarão a destinos diferentes e a destinos melhores na nossa vida. Diga comigo assim: a minha adoração, o meu amor, a minha devoção será somente dele, para ele e por ele. Como é que é? Diga assim: a minha adoração, o meu amor, a minha devoção será somente para ele, dele e para ele, para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Santificado seja o nome do Senhor. Santificado seja o nome do Senhor. Vamos dizer juntos? 1, 2 e... santificado seja o nome do Senhor. Vamos de novo. Santificado seja o nome do Senhor. Fica de pé. Aleluia. Eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos nessa hora.
gostaria de convidar você para orar comigo nessa hora. Sabe, nós vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, mas depende de nós, somente de nós. Se ainda nessa noite você dizer não para si mesmo, se ainda nessa noite você dizer não para seus desejos do coração, se ainda nessa noite você dizer não para o pecado, você dizer não para aqueles desejos que entristecem a Deus, o diabo vai enrolar o rabinho dele entre as pernas e vai fugir de você, e Deus ficará de pé no céu, e Deus virá, e Ele será o teu companheiro, Ele será o teu companheiro, minha filha, o teu companheiro, meu filho. E eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos agora, em nome de Jesus. Diga comigo: Pai, nesta noite, eu venho à tua presença, e em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, que perdoe os meus pecados, minhas faltas, minhas transgressões. Senhor, me perdoe, quando muitas vezes, eu não consegui. Houve dias que eu até me esforcei, mas me perdoa, Senhor, quando eu cedi aos pratos, quando eu me curvei diante das propostas de Satanás. Agora, Senhor, eu clamo pelo teu sangue, eu clamo pela tua misericórdia, e eu suplico a ti, Senhor, me ajude, em nome de Jesus, Senhor, me ajude agora, a sair daqui, com a minha fé fortalecida, com o meu coração renovado, com a minha alma lavada, com o meu coração santificado, na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Pode assentar, em nome de Jesus. Só um pouquinho.
comprometemos firmemente em nosso coração não nos contaminar